Bem, continuando hoje a nossa série de exposições sobre doutrinas revolucionárias, eu queria dar continuidade a um tema que eu iniciei alguns vídeos atrás, e foi sobre a questão da agenda de gênero, e não fiz apenas uma breve introdução. Eu queria trazer aqui para você agora uma abordagem mais ampla a respeito dessa questão da política de gênero, da agenda de gênero, da ideologia de gênero, porque tem sido um tema muito debatido. Entretanto, na minha opinião, as pessoas estão restringindo a um nível que não oferece, não demonstra toda a compreensão do problema. Né? Volto aqui a sinalizar para o problema que eu tenho sempre chamado a atenção nos meus vídeos, mais recentemente, a chamada questão teológica. Né? E para você entender essa questão de gênero, você vai ter que entender fundamentalmente o que é essa questão teológica. Né? Porque, como eu já disse, o homem moderno, né, ele é o homem caído. Né? A filosofia moderna, ela se volta para refletir o homem. Que homem é este que a filosofia moderna quer discutir? É o homem caído, é o homem da queda. A sociedade moderna, o direito moderno, ele é aquele direito possível, ele é aquele direito razoavelmente possível perante um homem, um ser humano, um homem ou uma mulher, que tiveram a ousadia de trair, né, e de enfrentar o seu próprio Criador. Então, é importante, independente do seu credo, independente da sua fé, é importante você entender esta questão do gênero, para você entender a formação do pensamento moderno, inclusive a discussão, como eu já falei várias vezes, a discussão entre modernidade e pós-modernidade. Então, deixar bem claro aqui que não se trata de uma questão de você acreditar ou não na Bíblia. Tá certo? O que se trata aqui é de você entender o que está na Bíblia, porque todo o movimento revolucionário, como eu já expliquei várias vezes, ele está em oposição à Bíblia. Né? Ele é, ora, antibíblico, né? E nesse sentido de antibíblico, ele muitas vezes, esse pensamento revolucionário, ele se manifesta como ateu ou simplesmente como anticrístico. As pessoas muitas vezes confundem, porque certos autores não manifestam necessariamente uma descrença em Deus. Eu até tenho uma certa dúvida a respeito dessa conotação, desse conceito de ateísmo. Né? No meu entendimento, o que existe é aquela velha discussão entre se Deus tinha ou não interesse na humanidade, né? Isso está muito claro, inclusive, na teoria de Hobbes. Né? Havia uma preocupação de Deus com o homem, ou Deus tinha desistido da humanidade. Né? Esse é um grande debate da teologia moderna. Ou se realmente estaria comprovado que Deus tinha um interesse na humanidade, tanto sim que teria trazido o seu Filho, né, Jesus, para nos indicar o caminho de volta. Né? Bom, aí há um outro detalhe muito importante. Esse detalhe é muito importante porque muitos autores vão se referir
a Deus sem considerar Jesus, porque se Deus não está mais ligando para a gente, então Jesus, né, não faz sentido pensar em Jesus como um Salvador. Né? E há um outro debate também muito importante, como eu disse, de que se mesmo Deus pensando na gente, pensando em salvar o ser humano, né, preocupado com o ser humano, mas Jesus não seria o Cristo. Né? Jesus não seria Deus. Essa polêmica se Jesus seria ou não Deus. Né? Então, daí porque, para você entender esse debate, é preciso, a formação do pensamento moderno, é preciso você ter um mínimo de conhecimento sobre esses inúmeros debates que eu estou aqui muito sumariamente trazendo para você. A primeira grande questão que está no Gênesis, que é preciso ficar claro, e que envolve, inclusive, a questão dos movimentos revolucionários, e particularmente o movimento feminista, é exatamente a questão do Gênesis, na dúvida de que se a primeira mulher teria sido Eva ou haveria uma outra mulher criada antes de Eva. Né? Porque no Gênesis 1, 27, né, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É dessa passagem do Gênesis que surge digamos assim, uma mitologia para muitos do aparecimento do mito, né, de um demônio, Lilith, que seria uma mulher que teria sido, essa mulher teria sido se revelado e transformado em um demônio, Lilith, que teria passado o resto da vida presa a uma árvore. Né? E depois aparece em Gênesis 2, 21 e 23, uma outra situação em que então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e dele adormeceu e tirou uma de suas costelas. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Então, existe aí duas passagens bíblicas se referindo ao aparecimento de uma mulher. Uma seria uma mulher rebelde, a Lilith, que terminou sendo castigada, né, presa eternamente, uma mulher rebelde, que não quis seguir as regras do homem e de Deus. E, em segundo lugar, uma mulher Eva. E aí vem a questão da queda, porque a questão luciférica, porque esta teria sido seduzida a se rebelar contra Deus, levando Adão também a se rebelar contra Deus. Então teria aí duas situações em que uma mulher se rebela por sua própria natureza e uma outra mulher se rebela porque teria sido seduzida por Lúcifer. Na sua queda vai se tornar Satanás. Né? Aí começa digamos, uma das bases do pensamento moderno, a base bíblica do pensamento moderno, porque a partir de então algumas questões começam a se tornar extremamente importantes, porque esse pensamento moderno ele vai estar, no que diz respeito à questão teológica, ele vai estar sempre naquela dualidade, Deus, Lúcifer, né? Cristo, Lúcifer. Né? Então,
Então, essa questão, né, da queda, ela é importante porque ela vai se desdobrando em teorias que nós julgamos laicas, e aí vem a questão do laicismo, que nós julgamos laicas, e que, na verdade, laicas, elas nunca tiveram nada. Né? Porque o próprio pensamento renascentista, o humanismo é uma tendência de pensamento anticrística. Né? Não apenas anti-igreja católica, mas anticrística, anti-religião cristã, até aquele momento representada pela igreja católica. É verdade que todas as transformações no pensamento ocidental que levam a esse humanismo, né, a este homem sem Deus, a este homem antropocêntrico, vai gerar também o protestantismo. Mas diga-se de passagem que esse protestantismo logo irá sofrer também as mesmas reações contrárias, né, que vinha sofrendo até então o cristianismo defendido pela Igreja Católica. Isso é muito importante, né, de ser dito. E fica aí, então, a questão, né, do mal. Né? O mal seria, então, a origem do mal estaria, então, exatamente na queda. E daí, por conta de que as pessoas desconhecem, como eu tenho falado aqui no Brasil, as pessoas desconhecem que essa discussão entre Deus, Lúcifer, Cristo e Anticristo, ela é fundamental dentro da filosofia moderna e principalmente no século XIX. Nietzsche não está ali por acaso. O Zaratustra de Nietzsche não está ali por acaso. Milton, século XVII, não está ali por acaso. Então, a literatura moderna, ela está repleta de discussões teológicas que depois se traduzem em teorias políticas, em teorias filosóficas, inclusive até em teorias jurídicas. Né? Então, é importante entender isso por quê? Porque a partir daí começa uma rediscussão sobre a definição da dialética a partir do mal. E muita gente pensa que o livro, o Fausto, de Goethe, os mais importantes representantes do romantismo alemão, as pessoas pensam que aquele livro é um mero poema, realmente. Né? Na verdade, o Fausto é a autobiografia de Goethe era um satanista. Ele estava ali invocando o demônio. E naquele poema, ele conta a história dele de como ele invoca o demônio, e a experiência dele com a invocação do demônio e os ensinamentos que o demônio passa. E esses ensinamentos vão ser depois imitados, vão ser depois absorvidos, né? Exatamente por nada mais, nada menos do que o senhor Hegel. É Hegel que vai situar, né, a questão do mal na filosofia. Por isso que se fala a filosofia hegeliana. Por isso que a filosofia, a partir de Hegel, é a filosofia do conflito. Porque já em Goethe invoca o demônio porque ele está achando a vida monótona. Ele precisa de algo que transforme. O demônio se apresenta para Goethe como alguém transformador. Alguém, inclusive, que com o punho fechado, né? Lembre bem desse punho fechado que tanto se usa hoje. Alguém que com o punho fechado irá se opor a Deus, irá se opor às chamadas forças do bem. Então, você passa a ter
uma dialética montada na concepção de que é preciso criar um movimento, mas um movimento planejado pelo próprio homem. E para isso, como eu já expliquei em outros vídeos, né, o bem passa a ter origem no mal. Por quê? Porque o mal é a tese, né? O mal é, de fato, o que existe, e o bem passa a ser toda a possibilidade de destruição disso que existe, para gerar uma síntese, que, como eu já expliquei, ninguém sabe o que é, mas, sendo diferente do que existe, né, é o bem. É melhor. É melhor ter algo diferente do que o que existe, do que conviver com o que existe. Né? Então, essa angústia da monotonia, essa angústia da incerteza, essa angústia da tragicidade, né, que perpassa toda a filosofia, desde o período grego, inclusive, ela é remodelada a partir de Goethe e Hegel. E Marx leva isso às últimas consequências. Marx não só ele inverte Hegel no sentido do idealismo para o materialismo, mas Marx inverte Hegel também no sentido de que seria necessário mexer nessas forças, nesse universo do mundo concreto, digamos assim, para que a partir desse mundo concreto fosse possível se gerar uma revolução e se gerar um paraíso terreno. Diga-se de passagem de que essa ideia de paraíso terreno, ela não é marxista, ela não é do século XIX. Né? Há uma influência muito grande dos cátaros na própria teoria marxista, na própria ideia revolucionária. Né? Então, eu não vou aqui expandir em todos esses detalhes, em todos esses fundamentos filosóficos dessas doutrinas revolucionárias, até para que não fique muito extenso. Mas é importante que o senhor Karl Marx ele vai unir todas as ideias revolucionárias do tempo dele, daí porque o Manifesto Comunista vai ser extremamente importante, e vai se apropriar da ideia de dialética de Hegel ao inverso. Ao invés de que nós vamos fazer uma mudança, uma revolução a partir das ideias, em Marx nós vamos fazer uma revolução a partir das relações de produção, a partir do concreto, né? A partir daquilo que existe no mundo concreto, no mundo real. Aonde entra aí a questão do feminismo, que o marxismo abre todas as portas para isso? Né? Não vamos esquecer da questão de Lilith e de Eva. Né? Para quebrar a força do homem, era preciso quebrar a sua relação com a mulher. Seja na versão Lilith, uma mulher rebelde por natureza, seja Eva, uma mulher convencida a se rebelar contra toda uma ordem constituída não por Adão, mas por um poder masculino, um poder soberano de Deus. E o Karl Marx e o Engels, eles abrem espaço para essa questão já no próprio livro A Sagrada Família, onde há uma discussão teológica intensa, né? E eles se colocam sempre como aperfeiçoadores desse debate teológico intenso. Mas já na Sagrada Família, o Marx e o Engels eles dão um ponto importante.
um ponto importante dentre outros, mas um ponto importante que vai servir muito ao movimento feminista, que é a ideia do amor. Para Marx, né, o amor era uma alienação. O amor estragava tudo. O amor da mulher pelo homem estraga tudo porque ela fica alienada e ela não percebe, tal como Engels vai expor lá, né, na origem da família e da propriedade privada e do Estado, que a mulher é uma prostituta e escrava do marido. É importante lembrar que para o marxismo, para o comunismo, ser trabalhador é pior do que ser escravo. E isso está lá nos princípios do comunismo que Engels escreveu. Na verdade, quem escreveu o manifesto foi Engels. Engels rascunhou o manifesto e entregou a Marx para aperfeiçoar. Está lá, Princípios do Comunismo, item 7. O trabalhador vive numa condição pior do que a do escravo, porque o escravo pelo menos tem o que comer. Preste bem atenção nisso, porque eles vão juntar todos esses elementos para compor uma só teoria revolucionária que vai ser adaptada a todos os movimentos revolucionários, chamados hoje, como eu digo, adocicadamente de movimentos sociais. Né? Então, está estabelecido aí, a partir da relação conjugal, o primeiro de classe, aonde a mulher, né, ela é uma prostituta e ela precisa se libertar dessa prostituição. Ela é uma pessoa explorada, prostituta, e que precisa se libertar desta prostituição, né, dessa condição de exploração. Daí porque ela precisa imitar ou Lilith ou Eva. Ou ela é rebelde por natureza e se rebela sozinha sem que ninguém precise convencê-la disso, ou ela espera que alguém convença ela disso, Eva, que seria exatamente a feminista, aquela que tem a grande destacação, a grande iluminação, que, como toda revolucionária, é que pode esclarecer o oprimido, o alienado e levá-lo a despertar para a libertação. É esse raciocínio complexo que vai estabelecer a essência do movimento feminista, que vai estar capitaneando, juntamente com o movimento gay, toda essa chamada ideologia de gênero e agenda de gênero. Eu vou até ler aqui uma passagem do livro de Bakunin, onde ele diz, né? Mas esse que chega Lúcifer, o eterno revoltado, o primeiro livre pensador, o emancipador dos mundos, ele faz o homem se envergonhar de sua ignorância e de sua obediência bestiais. Ele o emancipa, imprime em sua fronte a marca da liberdade e da humanidade. Percebe? Então, ser humano significa ser sem Deus. Por isso, cuidado com esse discurso de humanidade. Levando-o a desobedecer e a provar do fruto da ciência. Então, você percebe, por isso que eu tenho dito várias vezes nos meus áudios e nos meus vídeos, que toda a teoria revolucionária ela está escrita de forma anticristã, antibíblica. Por isso que muitas vezes tudo aquilo que você vê sendo defendido como direitos é exatamente aquilo que está na Bíblia sendo defendido como pecado. Existe uma passagem muito interessante da contribuição à crítica à economia política, na introdução à crítica da economia política do Sr. Karl Marx, em que ele diz o seguinte: os homens fazem a sua própria história. Pronto, aí ele já está quebrando
toda a ideia de desígnio de Deus, de propósito de Deus para a sua vida. Ele já está mostrando aqui, então, que nós homens aqui devemos fazer a nossa própria história, nos afastar de Deus. Né? Mas não fazem como querem. Não fazem sob circunstâncias da sua escolha, e sim sob aquelas porque se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Ou seja, ele tira Deus da história. Ele tira Deus da conversa. Né? Nessa passagem aqui, da introdução à crítica à economia política, está muito claro que Marx está se afastando completamente da ideia de que Deus tem um propósito para as nossas vidas, né? E que, na verdade, a nossa vida não é nada mais, nada menos do que um resultado de uma história. História essa que não é dada por nós. Observe que há uma semelhança, então, entre o propósito de Deus e a história. Porque tanto o propósito de Deus quanto a história, nenhum dos dois nos dá a condição de decidir sobre o nosso futuro. Daí porque, então, Marx pega a dialética hegeliana. Marx pega a dialética hegeliana, a dialética do conflito, e diz, não, a partir de agora, né, nós não vamos seguir nem os desígnios de Deus, nem vamos aceitar a história como ela é dada, porque ela é dada por uma classe dominante. Nós vamos agora, então, nos rebelar, né, vamos reproduzir o Gênesis, vamos nos rebelar e vamos fazer a nossa própria história. Daí porque se existe uma tese, se existe um mundo pré-determinado pela história, eu vou me opor a este mundo pré-determinado pela história e vou criar um outro mundo que eu não sei qual é e que, segundo Marx, deveria ser o paraíso na Terra, paraíso material na Terra. Né? Muito bem. As consequências disso, né, nós vimos muito bem os historiadores marxistas, eles não costumam contar, mas na verdade a história disso foi exatamente a tragédia da Revolução Russa, né? Com milhares de pessoas mortas, inclusive com o flagelo da fome, né? O Lenin e depois o Stalin aplicou muito isso, submeter as aldeias que estavam resistentes a se submeter à ditadura comunista, né? Eles cercavam essas aldeias, tiravam todos os alimentos. Né? Depois os chineses também, as pessoas não se perguntam por que os chineses hoje comem tantas coisas, né, diferentes que nós não comemos, nós às vezes até temos uma certa aversão, mas na verdade esse cardápio, essa culinária rica em alimentos que os chineses costumam apresentar, né, essas iguarias, na verdade isso é resultado da ditadura do Sr. Mao Tse Tung, né, que as pessoas passaram tanta fome que elas aprenderam a comer rato, barata, aranha e tudo aquilo que se mexesse, minhoca e tudo mais. Tudo isso é resultado da fome provocada pela implantação do sistema comunista na Rússia. Mas eu também não vou me perder muito aqui, porque eu já falei muito dessa questão da escola de Frankfurt, né? O senhor Jorge Lucas, né, que contribuiu muito para o aparecimento da escola de Frankfurt, também da escola de Budapeste, tendo como uma grande representante a senhora Agnes Heller, né? uma criadora, uma das criadoras da sociolinguística, né? Essa teoria agora que propõe que você pode escrever errado, né? E se você escrever errado está certo, porque o importante é a comunicação. Isso também já estava lá na teoria de Paulo Freire. De fato, o senhor ganha destaque nisso, né? Eu já falei muito sobre essa questão
do gramscianismo, né? Gramsci ganha muito destaque nessa questão da influência, de infiltrar, de penetrar nas instituições, isso aí já é público e notório. Mas eu queria salientar aqui, rapidamente, alguns autores, para que você possa desenvolver sua pesquisa. Eu falei sobre a influência, já falei em outros vídeos, sobre a influência do Marquês de Sade. O Marquês de Sade era um revolucionário. O Marquês de Sade ele não estava simplesmente pregando orgias, manual de tipo um Kama Sutra. Não, o Marquês de Sade ele tinha uma filosofia muito bem espelhada no livro, um dos vários livros dele, mas no principal livro dele, a Filosofia da Alcova, aonde ele ensina, ele prega que para destruir o cristianismo era preciso provocar uma revolução sexual. Isso é muito próprio do ambiente iluminista. O senhor Marquês de Sade ele não está sozinho, né? No iluminismo vai ser um período iluminista, e principalmente daqueles adeptos ao pensamento iluminista, vai ser muito comum a ideia de voltar à ideia antiga de que o orgasmo sexual seria o prazer maior que o homem poderia alcançar, uma vez que, inclusive, já que tinha afastado Deus da história, afastou Deus da conversa, não existe paraíso, não existe salvação, então a grande questão seria praticar sexo o mais possível, o mais intensamente possível, porque aquele prazer sexual intenso seria fundamental para a pessoa conseguir alcançar o maior prazer que o ser humano poderia desfrutar. Logo em seguida, então, nessa sequência de livros que você pode pesquisar para ler, eu recomendo que vocês pesquisem muito sobre a literatura do Sr. William Reich, particularmente um livro dele, Revolução Sexual, já seguindo a ideia. O Marquês de Sade, depois dessas questões bíblicas, o Marquês de Sade, ele é um dos maiores inspiradores dessa filosofia, desta revolução sexual que nós estamos vivenciando hoje, né? Não por acaso, inclusive, o Sr. William Reich dá a esse livro dele, um discípulo de Freud, inclusive, o nome de Revolução Sexual, né? E nesse livro, inclusive, o William Reich ele vai discutir duas questões importantes, que é o homossexualismo e a questão do aborto, né? Quais seriam as vantagens e desvantagens de se criar o aborto. O aborto sempre foi pensado como um mecanismo de controle populacional, né? E também aqui já começa essa ideia com relação ao homossexualismo. Então, ele começa a questionar, inclusive o Sr. William Reich, ele traz uma ideia muito comum nos dias de hoje, que talvez você não saiba a origem, né? Mas uma das origens é esse livro do Sr. William Reich, de que o aborto deveria estar na mão do Estado. Todo esse discurso que você ouve hoje, gente, é aplicação de manual, tá certo? Então, o Sr. William Reich é que vai dizer, olha, o aborto clandestino ou não, legal ou ilegal, ele tem o mesmo efeito, controle de natalidade. Porém, ele precisa passar para as mãos do Estado, porque quando se alcançar o nível necessário de população, o Estado vai ter que criar um outro discurso, não mais abortista, mais reprodutivo, para que a população volte aos níveis necessários, inclusive para as relações de produção, né? Aí ele vai discutir também a questão do homossexualismo nas Forças Armadas, se seria interessante, quais as vantagens e desvantagens de implantar, de fomentar o homossexualismo das Forças Armadas, enfim. E ele também traz uma ideia muito importante para os dias de hoje, né? Que você também ouve, vê muito isso, já participa e talvez não saiba a origem, que é a ideia do debate. É William Reich que vai, imitando o Marquês de Sade, vai dizer, vamos levar tudo para o público, né? Vamos publicizar. Porque já havia conhecimento
sobre o funcionamento cerebral naquele tempo o suficiente, já o William Reich aí, né? Primeira metade, entrando pela segunda metade do século XX, já havia conhecimento suficiente sobre o nosso funcionamento cerebral, e a ideia do debate ela está presente, ela é fruto de estudos sobre neurolinguística e sobre o funcionamento neurológico do cérebro, onde se percebeu que o nosso cérebro ele não resiste muito tempo a uma ideia contrária a uma convicção já formulada. Então, por isso, o debater, bater, porque vai chegar um momento que, pelo menos, a maioria das pessoas, por pressão, vai ceder àquela ideia contrária e vai terminar aceitando até para se ver livre, psicológica e neurologicamente falando, da pressão que está recebendo. Daí porque você está vendo tantos debates sendo fomentados. Logo em seguida eu vou falar aqui rapidamente sobre da onde é que vem tanto dinheiro para o fomento desses debates e de todas essas políticas. Um outro autor muito importante que você deve pesquisar é o Alfred Kinsey. O Alfred Kinsey ele foi o responsável, né, pelo Instituto Alfred Kinsey, financiado inclusive pela Fundação Rockefeller, né, onde o objetivo era mesmo fazer pesquisas de ordem sexual, para estudar o comportamento sexual humano. Né? Daí surge o relatório Wright, né, de Sherry Wright, em que vai se mostrar todas as características do comportamento sexual da mulher. E um detalhe importante, né, o Sr. Alfred Kinsey, ele era um pedófilo assumido, inclusive ele estimulava que pais e filhos praticassem a pedofilia. Né? A pedofilia hoje, como já considerada por alguns como uma orientação sexual, ela tem origem fundamentalmente em uma suposta base científica nos estudos do senhor e nas pesquisas do senhor Alfred Kinsey. Logo em seguida, você tem também uma autora importante que você deve pesquisar, a Simone Beauvoir. Simone Beauvoir é que inicia, né, essa ideia de que ela dá uma espécie de aperfeiçoamento à ideia de que o sexo natural não tem muita coisa a ver, que o sexo é construído de forma social. Né? Daí porque começa a aparecer a base para o surgimento da ideia de gênero. Uma outra autora importante também é a Kate Millett, com seu livro Política Sexual. Né? Política Sexual, que veio ser considerado o manifesto comunista, né, do movimento feminista. E eu você lê esse livro, porque, na verdade, a Kate Millett ela não inventa nada, a maioria deles não inventa nada, eles vão adaptando toda a teoria marxista revolucionária de autores anteriores, né? O Marquês de Sade, Marx, Engels, eles vão distorcendo Freud, pegando estudos da antropologia e adaptando, porque a antropologia descobriu que tinha uma família naquela cultura daquele jeito, tinha uma família naquela cultura daquele outro jeito. Então, a família judaico-cristã ela também pode ser abolida e a gente pode criar uma outra família de um outro jeito. Né? Os estudos da antropologia foram muito utilizados para corroborar essa política de gênero, né? essa ideologia de gênero. Outros dois autores importantíssimos, né? O senhor Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, que assumidamente, junto com Erich Fromm, vai fazer uma reinterpretação de Freud, e vem dele, inclusive, né? Vem dele a ideia ele é um dos que traz a ideia de que seria preciso criar novos revolucionários. Né? Ele aperfeiçoa a ideia de Gramsci. É dele a ideia de que precisa criar novos tipos de proletário para se opor
a esse modelo de sociedade judaico-cristã, agora já ele como herdeiro, representante importantíssimo da escola de Frankfurt, essa escola judaica, essa sociedade judaico-cristã, chamada de sociedade capitalista fascista. E eu já expliquei isso em outros vídeos, não vou repetir aqui agora. E por fim, nesse sentido aqui dessa literatura que eu estou resumindo, existem centenas de outros autores importantes, com menos projeção no meio acadêmico, com menos projeção na mídia, mas que nem por isso com menor importância, tá certo? Vem o senhor Michel Foucault, em que História da Sexualidade, para que o que nos interessa, ele vai também discutir. O Foucault, como eu já expliquei em outros vídeos, ele, dentre outras analogias, dentre outras trocas de sentido, de conceito, ele é um manipulador de conceitos por excelência. Ele traduz o conceito de alienação de Marx pelo discurso. Conceito de discurso, até porque no século XX a filosofia ela abraça a questão da linguagem, né? Então, para Foucault, se na Grécia Antiga, né, em Roma, a pedofilia, né, não só o homossexualismo, mas a pedofilia era algo aceito com muita tranquilidade, se hoje não é aceito, é uma questão de discurso. Então, se é uma questão de discurso, vamos mudar o discurso, vamos mudar a linguagem, né? Vamos mudar a forma de ver, né? E a partir daí, leia a História da Sexualidade, volume 1, 2 e 3. Já no volume 1 você entenderá muito bem o que é que eu estou dizendo. Mas aí vem um outro ponto importante, um outro ponto muito importante dessa questão, que é quem está bancando isso, né? Aonde é que está a origem de toda essa questão? Por isso eu tenho muitas vezes associado no meu vídeo, nos meus vídeos, a questão da geopolítica, né? E essa questão da dialética, ela passa a ser utilizada fundamentalmente de uma maneira macro, de uma maneira global. E muitos acordos são feitos, muitos grupos vão se articulando, isso não é uma questão de teoria do complô, como eu já falei. Isso é uma realidade que só quem não entende é quem não estuda, né? E essas articulações é que criam e têm interesse em que essas modificações aconteçam, né? Quem bancou a Revolução Russa? A Fundação Rockefeller, a família Rockefeller. Né? Esse é um uso público notório, só para dar um exemplo. Né? A Rússia ia se tornar rival dos Estados Unidos, a família Rockefeller vai lá e sabota o desenvolvimento russo, já promovido pelo czar, pela família do czar, e destrói toda a economia russa através da implantação de uma ditadura comunista e de um terrível empobrecimento e extermínio de boa parte da população russa. Mas, para você entender melhor essa questão da agenda de gênero, é preciso você entender três coisas importantes. Primeiro, essa formação global de articulações entre ONGs e fundações criadas e mantidas pelas megas corporações, que são elas que querem exatamente a transformação do mundo do jeito que elas querem. Tá certo? Então elas vão pegar a dialética e vão utilizar a maneira delas. Recurso é o que não falta. Né? Recurso é o que não, para eles é o que não falta. Então eles podem bancar, criar e bancar esse exército fabuloso de ONGs e fundações. Né? É preciso, primeiramente, que você localize, né, a conferência do Cairo em 94, né, e a conferência de Pequim. Curiosamente, a conferência do Cairo em 97, ela vai tratar do problema populacional.
Na década de 60 já tinha sido criado um conceito da chamada bomba populacional. O mundo não vai suportar essa quantidade de pessoas. Para alimentar essa quantidade de pessoas, vai precisar exaurir o recurso natural. Certo? Então eu quero que você entenda uma coisa. O movimento feminista, o movimento ambiental e o movimento negro, eles estão articulados dentro de uma estratégia de dominação mundial em que eles são instrumentos dessa dominação. Tá certo? Não por acaso, se em 94 a Conferência do Cairo tratou sobre o problema da população, em Pequim, em 1995, a conferência ela vai tratar do empoderamento da mulher. É aí que entra a questão de gênero, fundamentalmente, porque este empoderamento da mulher é que vai trazer a ideia de que o corpo é da mulher e que ela faz o que ela quer. A partir daí, você está vendo a história ser contada por ela mesma. Mas eu vou ilustrar para você algumas das pautas dessa agenda de gênero, desse empoderamento, consequência desse empoderamento da mulher. Mudança da palavra sexo por gênero. Não há diferenças entre homens e mulheres. O sexo biológico é modificável. Família natural é um estereótipo. Dessexualizar a paternidade, ou seja, qualquer um pode ser pai, inclusive uma mulher. Conquistar as escolas e as mídias, porque são os meios fundamentais de difusão dessas ideias e desses mecanismos de transformação. Mudança no significado das palavras. Isso é extremamente importante, eu tenho falado muito sobre isso. Defender o aborto. Liberação sexual, o direito das lésbicas. Destruição da família, fomentando novas formas de estruturas. Pressão da sociedade civil organizada para aceitar novas formas de família, que é exatamente os movimentos revolucionários, chamados também de movimentos sociais. Aborto pós-nascimento. Observe isso, viu? Já está começando a se defender o aborto pós-nascimento. Nasceu, pode matar. Por quê? O aborto pós-nascimento, porque, segundo essa concepção, não há diferença relevante entre feto e recém-nascido. Liberdade sexual para adolescentes, prostituição voluntária. Olha lá. A mulher não pode ser prostituta da família, segundo Marx. Ela pode ser prostituta na rua lá, autônoma. Tá certo? Então você veja a distorção da relação casamento, a distorção da relação entre homem e mulher, de uma saudável vida conjugal, para justificar todo um comportamento antibíblico, anticrístico e que, de fato, no meu entender, deprecia a imagem da mulher e não o contrário. Proibição de manifestação pró-vida, ou seja, haver toda uma estrutura em que qualquer manifestação pró-vida ela tem que ser repudiada. Um vídeo como esse, por exemplo, tem que ser repudiado, ele tem que ser censurado, ele tem que ser apagado, ele tem que ser criticado. Você não pode ter nenhum discurso que venha a ser contra o discurso dos movimentos revolucionários. Levantar um falso conflito entre religião e direitos humanos, e aí você vai entender por que daqui a pouco. Comprovação de um terceiro sexo natural, o hermafroditismo. Sexo biológico, sexo natural diferente do sexo socialmente construído, Simone de Beauvoir. Repudiar todas as expressões ligadas à família, tais como pai, mãe, marido, esposa. Então tem que repudiar isso, tem que apagar isso da nossa cultura, inclusive dos nossos documentos, como estão pregando recentemente. A pedofilia como orientação sexual e promover encontros para propagandear a ideia de que os direitos humanos haviam evoluído para direitos sexuais reprodutivos. Reescrever a Declaração de 48. Tá certo? Então, daí porque você não pode ter a ideia de direitos humanos como no sentido original.
Porque a ideia de direitos humanos, no sentido original, ela está ligada à ideia de direito natural. Se ela está ligada à ideia de direito natural, então não pode haver troca de sexo. Você está entendendo a lógica? Estou querendo entender o raciocínio. Você tem que mudar a concepção de direitos humanos porque você precisa justificar a possibilidade do gênero. Para você justificar a possibilidade do gênero, você tem que desnaturalizar. Então, por isso é que começa a haver uma nova concepção de direitos humanos, não mais ligada ao direito natural, para que possa haver uma reinterpretação de tudo aquilo, todas as principais instituições e formas de comportamento fortemente influenciados ao modelo judaico-cristão que embasou a sociedade moderna ocidental. Daí porque o alvo dessas políticas são sempre a família e a escola. Quero me lembrar também, só para encerrar aqui a minha abordagem, tem muitas outras coisas para a gente tratar, mas o tempo está avançando, que é a respeito da questão da sustentabilidade. Né? Procure pesquisar, porque a Carta da Terra, que segundo o Mikhail Gorbachev substitui os 10 mandamentos da Bíblia, e é hoje o paradigma para todo o movimento ambientalista, procure entender por que a questão sustentabilidade está associada ao homossexualismo e está associado ao empoderamento feminista no mesmo documento. E você vai verificar que, tal como também está na pauta, né, que você pode pesquisar na pauta do chamado Pacto do Diálogo Interamericano, você vai ter lá a pauta, esse diálogo, o diálogo interamericano, como eu já expliquei rapidamente, é um pacto muito semelhante ao do Foro de São Paulo, só que feito pela social-democracia, pelos socialistas fabianos. De certa forma, até ele rivaliza com o Foro de São Paulo. Quais são os principais itens da pauta do diálogo interamericano, que é um acordo, inclusive, feito entre Fernando Henrique Cardoso e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Quais são as principais pautas desse diálogo interamericano para serem implantados no Brasil e na América Latina? Participação de revolucionários guerrilheiros nas eleições, daí porque você está vendo essa briga de transformar as Farc em partido, e outros vários exemplos pela América Latina. O controle populacional promovido por esterilizações, estímulos de união homossexuais e legalização do aborto. O enfraquecimento da Igreja Católica para prevenir reações contrárias aos projetos estabelecidos. Um dos mecanismos utilizados para este fim é a teologia da libertação, um simulacro de teologia forjado para perverter a fé e politizar as igrejas, fundamentalmente porque a teologia da libertação é uma teologia marxista, né? E o enfraquecimento das forças armadas. E daí porque você está vendo isso também com relação às polícias militares. O resumo de tudo isso e a aplicação de tudo isso está numa agenda chamada PNPH3, que você pode baixar na internet, né? Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que é uma agenda criada pela ONU para obrigar os países, principalmente periféricos da América Latina, a adotar esta agenda. Como funciona isso? As megas corporações criam fundações e ONGs. Essas fundações e ONGs, elas vão escrever tratados, pactos e convenções, e os países vão ser chamados na ONU a assinar esses pactos, tratados, convenções, etc., etc., de acordo com os interesses dessas grandes corporações. Então, você, revolucionário, que pensa que está lutando contra o grande capital, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não passa de uma massa de manobra desse grande capital. Tá certo?
Tudo isso que eu falei aqui, você pode pesquisar na internet fartamente, tá ok? E eu espero que você faça bom proveito disso. Estude, aprenda e entenda uma coisa. Nesse mundo de hoje, meu amigo, minha amiga, você tem que conhecer esse mundo de hoje para se situar. Senão, você vai ser uma mera massa de manobra e o que é pior, achando que é grande coisa. Muito obrigado pela sua atenção.